Vamos orar, gente? Queria convidar você a ficar de pé. Vou chamar uma pessoa especial para orar. Miguel, vem orar, Miguel. Miguelzinho pediu hoje, disse, eu quero orar. Então, chegar. Obrigado, Deus, por estar nessa oração de hoje, que abençoe todo mundo, abençoe meu pai, minha mãe. Eu quero que meu dia de amanhã seja que nem esse que eu adorei e que vai vir, e aqueles das mesma coisa. Eu quero que o Senhor me abençoe e abençoe todos. E eu amo o Senhor. O Senhor tem o poder do meu amor e o poder que vai me curar. Em nome de Jesus, amém. Chega, que máscara. Amém, gente? Você não sabe orar, aprendeu agora, né? Evangelho de Lucas, capítulo 21. A partir do versículo 29. Lucas 21, versículo 29. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado das consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar de pé na presença do Filho de Deus. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Vamos orar? Senhor Jesus, a gente te pede graça e misericórdia, que o teu poder e a tua mão esteja sobre nós, para que a gente ouça a tua palavra de forma muito clara, que a gente entenda, que a gente possa, por meio do teu Santo Espírito, compreender as verdades dessa palavra, dessa porção especial. Guarda o nosso coração na tua presença. Que a gente tenha uma vida de oração, Senhor. Que a gente tenha uma vida repleta das virtudes do Senhor. Nos abençoe em todas as coisas, como falou Miguel. Enche-nos com tua graça e que a gente, ao sair daqui, a gente tenha certeza absoluta que foi o Senhor que nos trouxe para cá, que foi o Senhor que falou ao nosso coração
e que o teu plano sobre nós se cumprirá em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amigos, galerinha que me ouve, vê só um negócio. Se você não esteve aqui no resgate passado, talvez você tenha alguma dificuldade de entender algumas coisas, porque a gente está numa sequência de texto, tá bom? Nessa sequência, o último resgate, a gente viu que saindo do templo, os discípulos de Jesus, aí você vê isso no versículo 7 do capítulo 21 de Lucas. Mantém tua Bíblia aberta, é muito importante. Você vê que os discípulos começam a falar que o templo é lindo, que tem umas pedras maravilhosas, essa coisa toda. E aí Jesus diz assim, gente, em verdade digo a vocês, que não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. E aí os discípulos perguntam, Senhor, que sinal o Senhor vai nos dar para a gente entender que o fim de tudo está próximo? Então os discípulos que perguntaram a Jesus o que é que ia acontecer antes da destruição, tanto do templo de Jerusalém, como de todas as coisas. E aí, gente, Jesus começa a falar. E aí foi o que a gente estudou no nosso encontro passado. Jesus falando que vai acontecer coisas, guerras, rumores de guerras, o sol se escurecerá, a lua não brilhará mais, as estrelas, o mar vai ficar agitado, ondas para tudo que é lado, terremoto, guerras, enfim. E que no fim, ele mesmo viria sobre a nuvem e salvaria o seu povo. Pronto. Depois de ter dito isso, depois de ter falado os sinais, Jesus vai e conta uma parábola. E a parábola é uma parábola bem simples, gente. É a parábola da videira. Perdão, da figueira. Que tem uma característica que quando vai chegando o verão, ela vai abrindo suas folhas. Simples. Vai chegando o verão, antes de chegar o verão, está pertinho do verão, ela já vai abrindo suas folhas, alargando suas folhas. E aí Jesus, lógico, Jesus é o Criador de todas as coisas. E sendo Ele Deus que se fez homem, o Criador de tudo, Ele sabe como a natureza funciona. Ele sabe que antes do verão, as folhas da figueira se alargam. E Ele sabia também, como ser humano, que andou em Israel, que era de costume, que as pessoas sabiam identificar quando estava chegando o verão, quando a figueira mostrava suas folhas, né? Abria suas folhas, alargava suas folhas. Então, gente, Jesus começa a contar essa parábola, dizendo assim, galera, presta atenção. Vocês sabem observar os sinais da natureza. Vocês sabem fazer a leitura do tempo. Como a gente sabe hoje, né, galera? A gente olha para o céu, se o céu estiver vermelho, diz o quê? Meu irmão, vai cair uma chuva, vai chover valendo, viu? Né? Está vermelho à noite, né? Se estiver vermelho de dia, o fim do mundo chegou. Fique tranquilo. Né? À noite você olha para o céu, vê o céu vermelhão, eita, vai cair aquela água. Então a gente sabe, é do ser humano fazer a leitura do tempo, né? Então, meu pai dizia o seguinte, eita, que calor, vai chover hoje é muito porque está calor. E não é que chovia mesmo, né? Então às vezes o sol invocado, enfim. Então, gente, Jesus apela para a sabedoria popular, dá uma olhada aí. Vamos reler aqui. Do versículo 29 ao versículo 31, é o ponto que a gente vai focar. E para todas as árvores, quando começam a brotar, e as observais, vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Então assim, galera, seguinte, quando você vê a figueira começando a brotar, começando as folhas dela mudarem, começando a acontecer, né, esse milagre da frutificação, das folhas se transformando, se alargando, tenha certeza o verão está próximo. Mas, entenda que assim como você olha para a figueira e consegue identificar pelo estilo da árvore, pelo momento que a árvore está vivendo, de frutificação, que o verão vem, saiba olhar
para os sinais dos tempos, é o que Jesus está dizendo. Simples. Jesus, ele fala os sinais e ele diz, galera, eu vou falar um negócio aqui para reforçar. Porque vocês correm o risco de ficar de bobeira, os sinais acontecerem, passar por vocês, na cara de vocês, e vocês não verem, não perceberem, não se atinarem para isso. Gente, isso é sério. As coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. E a gente não está entendendo. As coisas que Jesus falou, está se cumprindo. Mesmo de Jesus falou, está se cumprindo. Apontando, sinalizando que é o fim. E a gente está dormindo, galera. Que é uma característica legal, sensacional, incrível de Deus. Quando você vai ler o Apocalipse, você vê que a ira de Deus virá sobre o mundo. Isso está profetizado. Você vê também que haverá o dia do julgamento final. Só que esse julgamento, ele é precedido. Antes desse julgamento, acontece uma coisa muito interessante. 7 trombetas são tocadas. E cada trombeta representa um sinal. Uma coisa para você, ó. Eita, me liguei. A coisa está acontecendo. Galera, é aquela coisa assim, tenha certeza disso. Como a gente estudou no encontro passado. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo dele. Tanto que é como se Deus fizesse o seguinte, Deus quer lhe aprovar no dia do juízo final. A gente vai ver aqui nesse texto de novo. Deus quer que naquele dia, que todo mundo vai estar desesperado por causa da ira de Deus. Ele quer que você naquele dia seja salvo, esteja em paz, esteja em pé diante da presença dele. E ele é tão misericordioso, gente, que ele é como aquele professor que faz uma prova para que você seja aprovado. Que diz assim, ó, galera, vai cair na prova isso, isso e aquilo. Eu vou dar essa questão aqui, ó. A resposta é essa. Se arrepender, crer, será salvo. Né? Gente, é isso. É de um jeito que a gente precisa estar com a Bíblia na mão e estar com o jornal na outra mão. Jornal do dia. Olhando e dizendo o seguinte, o que é que hoje está se cumprindo do que Deus falou, do que Jesus falou? E quando eu digo que as coisas estão acontecendo e a gente está passando despercebido, está achando, não, isso é normal, isso aí é de boa. Eu tenho um exemplo para dar. Dá uma olhada no livro do profeta Daniel. Abre aí sua Bíblia. Livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo de número 4. Dá uma olhada aí. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Talvez você pegue uma versão diferente. Inclusive, para esse texto eu não recomendo a versão NVI. Porque eu vou ler aqui e aí você vai ver que dá um sentido até diferente. Beleza, gente? E aí depois eu explico questão de tradução, porque... Enfim, depois eu explico, realmente. Né? Mas vamos lá. Mas é uma boa tradução, mas tem alguns textos que... Enfim. Daniel, capítulo 12, verso 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Dá uma paradinha aqui.
Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que esse texto é especificamente uma profecia sobre o fim. Olha aí, versículo 1, 2, 3. Especificamente uma profecia sobre o fim. Que Deus está mandando o profeta selar, tá joia? E dizendo, essas palavras que eu estou dizendo, Daniel, não é para esse tempo, é para o tempo do fim. Mas presta atenção numa coisa. No final dos tempos, muitos correrão de um lado para o outro. E o saber, ou a ciência, se multiplicará. E aí, gente, esse texto é muito conhecido. Eu já conhecia ele há um tempo atrás. E eu tenho um zelo, gente, de não dar canelada bíblica. Tá ligado que é canelada bíblica, né? Que é profetada, é tipo assim, pegar um texto que não está falando aquilo que o texto está falando e dizer o que o texto está falando. Tu entende isso? Tem gente que consegue fazer isso, muita gente, por sinal. Né? Que pega o texto e faz segundo a interpretação que quer, sem respeitar os... enfim, sem respeitar a exegese, a hermenêutica do texto, que é a interpretação bíblica correta, coerente sobre o texto. Não vou filosofar muito aqui, não. Resumindo, eu fui pesquisar sobre esse texto, e realmente é isso aí mesmo. Então, um dos caras que eu, hoje no Brasil, que eu acho mais cabeçudo em relação às escrituras, cabeçudo no bom sentido, né? Que tem o meu respeito, é Hernandes Dias Lopes, é um cara que eu respeito. Então, ele escreve sobre esse texto um negócio muito legal. Tão legal que eu resolvi ler. Eu podia decorar aqui e dizer, olha, Hernandes diz assim. Mas eu resolvi ler para ser mais fiel ao que ele escreveu. Tá bom? No comentário, a Agnus, ela tem um comentário bíblico sobre muitos livros da Bíblia, um deles é Daniel. Então, sobre essa passagem, se você quiser anotar aí, né, tá na página 152 a 153, na viradinha da página. Diz o seguinte sobre esse texto. Vejamos uma descrição do avanço do conhecimento no fim do tempo. A profecia de Daniel está em pleno cumprimento. Vivemos esse tempo da multiplicação do saber. As profecias estão se cumprindo. O fim está mais próximo do que podemos imaginar. O saber hoje se multiplica espantosamente. Vivemos hoje o tempo do milagre científico. A ficção virou história. Vivemos num mundo cibernético. A Terra se tornou apenas uma aldeia. Somos cidadãos planetários. O futuro chegou. Em 1822, Dona Leopoldina, para enviar uma mensagem a Dom Pedro I, do Rio de Janeiro a São Paulo, precisou de um cavalo de corrida. Isaac Newton disse que chegaria o dia em que o homem correria espantosamente à velocidade de 60 km por hora. Voltaire disse que ele estava delirando. Hoje o homem vai à Lua, faz viagens interplanetárias. O avanço científico parece milagroso hoje. As profecias estão se cumprindo. Precisamos nos preparar, porque o tempo da nossa redenção se aproxima. Galera, pancada, né, velho? O saber de muitos se multiplicará. Os homens correrão de um lado para o outro. Gente, para ir para São Paulo é aqui, ó. Menos de uma hora você está lá. Rápido, ligeiro. Então, gente, os sinais estão acontecendo na nossa cara. A gente está dizendo, porque isso é a evolução, porque isso é... Esse é um dos, a Bíblia está repleta deles. Se liga, observa a figueira, vê que o tempo dela frutificar simboliza o verão. Vê que essas coisas estão apontando para um lugar. Seguindo o texto, gente, o texto, volta lá, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Versículo de número 32 e 33. Vamos pegar esse blocozinho aqui. Evangelho de Lucas 21, 32 e 33. Diz assim: em verdade vos digo, que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão,
mas as minhas palavras nunca passarão. Paradinha aí, mantenha a Bíblia aberta. Esse é um texto que muita gente tem dúvidas acerca dele. Concorda comigo? Principalmente quando Jesus diz assim, galera, essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Tudo será cumprido. Céu e a terra passará, mas a minha palavra não passará. Aí você pode pensar assim, poxa, então isso não se cumpriu. Porque a geração dos camaradas que estavam com Jesus passou, o fim do mundo não acabou e a gente está aqui. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Com a sua Bíblia aberta, se você veio o resgate passado, vai lhe ajudar muito. Se você não veio, você pode assistir pela internet, mas ainda assim você vai sair daqui entendendo o que é que Jesus está falando. Jesus está falando de 2 tipos de sinais. Primeiro, o sinal sobre o fim de Jerusalém. Quando Jerusalém, sobre o fim assim, quando Jerusalém seria destruída. Segundo tipo de abordagem de Jesus, é a abordagem do fim de todas as coisas, do julgamento final. Inclusive, a gente conversou no encontro passado que a destruição de Jerusalém seria um tipo que viria sobre toda a terra, do juízo final. Ok? Então, vamos usar um princípio de interpretação bíblica muito legal que você precisa fazer isso. Que é entender que a Bíblia explica a Bíblia. Tá joia? Vamos entender o seguinte. Vai aí, pega a tua Bíblia e vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32. Vocês sabem, gente, que o que Jesus falou foi registrado por os evangelhos, né? Foi registrado por 4 pessoas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles estão registrando o mesmo fato. Só que alguns são mais detalhistas, outros não. Então, eu até contei no encontro passado da gente, que, por exemplo, se acontecer uma coisa, e tiver eu e minha esposa, a gente vai contar a mesma coisa de jeito diferente. Sei lá, Deus o livre, uma batida de carro. Vou dizer assim, eita, o carro bateu de frente. Minha esposa vai dizer, o carro bateu de frente, o cara voou, que estava sem cinto, foi parado 2 quilômetros. Minha esposa é detalhista, eu sou pá. Entendeu? Então, gente, Mateus, nesse aspecto, ele acrescentou a gente alguns detalhes interessantes. Dá uma olhada aí. É a mesma passagem, só que vista por Mateus e narrada por Mateus. Mateus 24, 32 a 36. Diz assim, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Paradinha aí. Na verdade, se você quiser continuando, você vai ver que Jesus vai falar realmente sobre o fim de todas as coisas seguindo. Ele vai falando sobre o fim de todas as coisas. Vai falar assim, olha, gente, lembra do dilúvio, lembra de Noé, todo o pessoal comia, bebia, dava em casamento, tudo mais. E aí veio o dilúvio e acabou com tudo. Tudo isso falando sobre o fim de todas as coisas. Ok? Então vamos pensar aqui de uma forma lógica. Jesus fala que não passará essa geração, aquela geração dos contemporâneos dele, sem que tudo isso aconteça. E depois ele fala que, quando ele entra no assunto do fim de todas as coisas, da volta dele e do juízo final, ele diz que ninguém sabe, que os anjos não sabem, nem ele sabe, somente o Pai. Quer dizer para a gente uma coisa, que quando ele fala do acontecimento previsto, da época perto de se cumprir, ele não está falando da sua volta, e sim
da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Jesus. Logo, aqueles ouvintes de Jesus não passaram, todos aqueles ouvintes, não morreram todos os contemporâneos de Jesus, até que Jerusalém fosse totalmente destruída e eles sofressem aquilo. Porque ele mesmo afirma que só competia ao Pai. Ele mesmo afirma que ele não sabe aqui o dia da sua vinda. Que evento é esse, gente? Jesus não é Deus? Comecei dizendo que Jesus é Deus. Vou dar um nó na sua cabeça, não. Mas quando Jesus veio ao mundo, gente, ele se esvaziou da sua glória. Quando Jesus era um bebê, como eu e você foi um bebê, ele se esvaziou do seu saber, ele foi dependente. Então Jesus se esvaziou do seu saber, inclusive desse dia aqui. Não de todos, ele sabia o que passava nos corações, ele sabia o que ia acontecer, mas desse evento específico, ele afirma humildemente que só o Pai sabe. Esse evento de Jesus se esvaziar e não saber, isso é um ato de amor, gente. Inclusive a gente lida com isso quando a gente pede perdão a Deus. Porque o Senhor joga no mar do esquecimento o nosso pecado. Dele não me lembrarei mais. Deu para se ligar? Deus escolheu não lembrar mais do seu pecado. Jesus escolheu abrir mão, se esvaziar daquele conhecimento em forma humana. E aí, trouxe isso para a gente. Jesus, resumindo, o que aconteceu, o que não passaria aquela geração foi a destruição de Jerusalém, que Jesus vem alternando a destruição de Jerusalém, o fim de todas as coisas, a destruição de Jerusalém. Ele cronológico tem a ver com a ordem das coisas. Deu para entender, gente? Difícil de entender, ficou de boa mesmo, deu para pegar. Então, Jesus fala que a destruição de Jerusalém não ia passar aquela geração. Todo mundo que estava vivo ali não ia morrer antes que aquilo acontecesse. E, de fato, aconteceu. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Jesus está dizendo, galera, confia na minha palavra. Porque o que eu estou dizendo é real mesmo. Confie na palavra dele. Confie no que ele ensinou. Se apegue a isso, velho. Não abra mão disso. E no fim a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino de Jesus. O texto fala sobre o ensino de Jesus de forma incrível. Fica ligado aí. Seguindo o texto, galera. Dá uma olhada aí nos versos 34 a 36. Texto impressionante esse, gente. Lindo demais. Jesus agora está aplicando. O que é aplicando? É quando você escuta uma verdade e faz assim, poxa, legal, isso é uma verdade. O que é que eu vou fazer com isso agora? Aí Jesus faz, pronto, faz isso. Pá. Simples. E aí Jesus começa a aplicar o que ele ensinou. Né? Aplicar como é que a gente vai estar ligado no tempo da sua vinda. O que é que a gente deve fazer para isso aí? Versículo 34 a 36. Cuidai-vos mesmos. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez, preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam a face da terra. Vigiai, pois, orando em todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Aqui ele já está falando do juízo final. E olha que lindo, gente. Jesus está dizendo, cuide do seu coração, para que no seu coração não permeie, não seja corrompido por devassidão, que é a questão da sexualidade desordenada. Jesus saberia que isso seria uma tentação para a gente. Possivelmente por uma frouxidão moral do tempo do fim. Tudo a ver, né, com o nosso tempo. Embriaguez, né? Perder a sobriedade, embriaguez do vinho, embriaguez política, gente. Tanta gente embriagada por Bolsonaro e Haddad. Pelo amor, gente. Pelo amor. Inclusive, você que é cristão,
Isso pode manchar o seu testemunho. O Haddad ou o militante do Bolsonaro. E aí você fica no seu trabalho aperreando os outros. Vote Bolsonaro, Bolsonaro, vote Haddad, vote Haddad. Aí um dos dois ganha. Aí estoura um escândalo assim, pá. Mas rapaz, bicho. Teu candidato é um cabra safado. E tu é outro igual a ele. Amém? Misericórdia, né? Tá entendendo, gente? O pessoal vai cobrar. Mas tu não é crente, bicho. Apoiando um cara envolvido com isso. Apoiando um cara envolvido com aquilo. Os dois estão envolvidos. Beleza? Não tem um que... Todos pecaram, não há um justo nenhum sequer. Então, gente, vote lá. Exerça seu direito de cidadão, sua consciência. Mas em nome de Jesus, gente. Primeiro, para de brigar. Para de estar embriagado com esse engodo do inferno. Idolatrando político. Pelo amor, gente. Pelo amor. Estou chateado. Ainda bem que não tem terceiro turno. Que não haja. Né? Mas é sério, gente. É sério. Gente se intrigando de família. Se você aqui tem intrigado do seu parente por causa de Haddad, por causa de Bolsonaro, se arrependa, velho. Que isso é pecado. É sério, gente. É pecado. Beleza? E seu pecado não é contra Deus. Tá bom? Vamos lá. Embriaguez, birita também entra aí na embriaguez, viu, gente? Não vai empurrar o pé, não. Né? Falei da embriaguez que está mais na moda, mas tem outro tipo de embriaguez também, vocês conhecem. Para que aquele dia... e outra coisa, preocupações da vida, gente. Como tem gente preocupado com a vida. Como tem gente, onde é que eu vou morar, onde é que eu vou dormir, onde é que eu vou comer, o que é que vai ser do amanhã. E a preocupação é aquele negócio, ela vem como um ladrão, ele assalta. Às vezes você nem quer estar preocupado. Mas aquele negócio vem, da hora de você dormir, você está acordado. E Jesus está dizendo assim, velho, não deixa teu coração se sobrecarregar dessas coisas. Aí você me pergunta, Fábio, como? O texto diz, ué. O texto fala, velho. Olha o que segue o texto dizendo. Seguindo, né? Olha aí o versículo 36. 36 vai dizer como. Vigiai, pois, orando em todo o tempo. Como é que você vai manter seu coração longe da embriaguez, longe da devassidão, longe das preocupações da vida? Orando em todo o tempo. E a gente vai descascar isso aí melhor, né? Desfrutar melhor dessa palavra. Orando em todo o tempo, para que possas escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Orando em todo o tempo, gente. Uma vida de oração. Fábio, como uma vida de oração vai me livrar? Beleza, da embriaguez até livra. Tá bom, eu estou orando aqui, Deus vai me dar força, eu vou me livrar da embriaguez. É assim mesmo, viu, gente? Não pense que você vai se livrar de nenhum pecado pela sua força. Porque eu sou rochedo, eu me garanto, eu vou me livrar do pecado. Não vai. Se você não estiver ali, meu velho, joelhinho no chão com o Papai do Céu, Senhor, me livra disso aí, me abençoa, me liberta, põe tua mão sobre mim, me fortalece aí. Não vai dar em nada, você vai fazer a mesma coisa, sempre vai dar tudo errado. Pelo seu poder, você é fraco. Como eu vou me livrar da devassidão? Mesma coisa, orando, tal, beleza. E como eu vou me livrar da preocupação da vida? Aí você pode dizer para mim, Fábio, eu sou crente já. Eu oro. E eu já me livrei da devassidão. Muito bom. Sensacional. Saí pegando todo mundo, né? Ainda bem. Já me livrei da embriaguez. Hoje eu tomava uma que chorava. Hoje eu não sou mais assim, né? Não estou mais dessa maneira. Ainda bem. Eu já tomei uma que chorei, gente. Não digo isso com orgulho. Isso foi vergonhoso. Tenho certeza disso. É terrível, gente. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Mas eu ainda não me livrei das preocupações da vida, galera. E aí eu queria que a gente fosse para um negócio lindo e incrível, chamado teologia bíblica. A Bíblia explica a Bíblia. Pela oração, Deus nos liberta, Deus faz um milagre e nos livra das preocupações da vida. Véio. Dá uma olhada aí, Filipenses,
capítulo 4, versículo 6 e 7. Olha que texto incrível. Diz assim: não fiquem preocupados, ou talvez na sua versão esteja, não andeis ansiosos, é a mesma coisa. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Galera, aí vai estar ansioso, ora, bota tudo diante de Deus, e você vai ver que o milagre vai acontecer. A paz de Deus que você não consegue entender, aquela paz tipo assim, meu irmão, está tudo errado, mas eu estou em paz. Pronto. Essa paz guardará a tua mente e o teu coração, te livrando das preocupações da vida. Pela oração. Fábio, eu ainda estou preocupado com as coisas. Bicho, precisa orar mais. Na moral. Não é a quantidade, mas é uma vida de oração. Tá ligado? É uma pegada contínua. A palavra de Deus, velho, é incrível. Seguindo para o final. Não, seguindo para o final, mas eu não vou ainda não. Dá uma olhada ainda no versículo 36. Eu tenho que falar do 36, gente. Tem o que está depois disso aí. Vou repetir aqui. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possas escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer. Orando em todo o tempo, você não vai ficar só livre da embriaguez, só livre da devassidão, só livre da preocupação com o coração, não. O seu relacionamento com Deus vai fazer que você escape naquele dia. E preste atenção numa coisa linda. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Sabe o que é que Deus está expressando aqui? Eu quero que isso não sobrevenha sobre você. Eu amo você e não quero que você passe. Pelo meu justo juízo sobre a terra. Gente, Deus precisa jogar a terra. O negócio desandou. Deus seria injusto se não julgasse a terra. E eu vivo falando desse versículo, todo resgate eu falo, acho que todo resgate eu vou repetir. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram e amaram as trevas. O juízo de Deus é justo, mas Ele quer que você escape dele. Para que possas escapar e estar de pé na presença do Filho do Homem. Gente, Deus quer isso. Quando você vê ficar em pé na presença do Filho do Homem, é ser aprovado por Ele. É ter paz no coração no dia da sua vinda. Suponhamos que o céu agora rasgue e o Senhor venha. Não dá mais tempo para nada. Seu coração está em paz diante dEle. É isso que Deus quer. Que você tenha paz diante dEle. Que você escape. Porque esse dia esteja certo. Parece impossível, mas virá. Parecia impossível o templo de Jerusalém ser destruído. Mas ele foi. Essas coisas vão acontecer. Seguindo, gente. Versículo 37 e 38. Como a Bíblia é maravilhosa. Cara, como Jesus é incrível. Eu fico constrangido diante de Jesus. Constrangido. Constrangido. Como eu sou pecador. Como eu sou miserável homem que sou. Olha o que esse texto está dizendo. Vamos lá. Diz assim: durante o dia, Jesus ensinava no templo. E depois de sair, passava a noite. Aonde, gente? Fala mais alto aí. Não era na pousada Monte das Oliveiras, não. Não era na casa de alguém que ficava no Monte das Oliveiras. Era ao relento no Monte das Oliveiras. Jesus passava o dia todo ensinando no templo. E à noite, ia para o Monte das Oliveiras. Isso não é novidade no ministério de Jesus. Mateus, ele vai dizer para a gente o seguinte: as raposas
Mateus 8:20, diz assim: Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, não tem aonde encostar a cabeça. Isso logo no comecinho do ministério de Jesus. Jesus não era morador de Jerusalém, gente. Jesus foi a Jerusalém para passar a Páscoa, lógico, morrer, ensinar. E assim como ele veio ao mundo, ele se despediu dele, não tendo aonde ficar, não tendo hospedagem, não tendo alguém que dissesse: Senhor, vem aqui para minha casa. Antes ele foi para o monte. Não foi como outras pessoas vão ao monte só porque é legal ir ao monte. Não critico também quem vai, mas ele foi para passar a noite. Isso não parou, não fez Jesus parar o ministério de ensino dele. Se ligou? Que valor você tem dado aos ensinos de Jesus? Quanto tempo você está gastando com os ensinos de Jesus? Porque para ele isso era prioridade. Tanto que ele não tinha onde dormir, mesmo assim não desistiu. Ficou: meu irmão, eu estou aqui pela missão e nem não tenho onde dormir, vai me fazer parar de todo dia voltar ao templo para ensinar. Isso foi na semana de Jesus morrer, gente. Mais ou menos pela segunda-feira. Jesus morreu na sexta. Qual valor você tem dado à palavra de Deus, que é o ensino dele para você? Que passa o dia todo aqui, muitas vezes na sua mão, no aplicativozinho da Bíblia no celular. E você, por motivos insignificantes, passa o dia sem priorizar aquilo que para o mestre era prioridade. Irmãos, não apenas isso, e aí essa palavra é para os irmãos. Jesus Cristo nos convidou, nos ordenou a participar do ministério de ensino dele. Concorda? Mateus 28, olha lá. Diz assim, Mateus 28, 19 ao 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando aos discípulos. Se você é discípulo de Jesus, você entra aí nisso aí. Vão, façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. A gente só toma posse, eis que estou convosco. Se comprometer e ensinar as pessoas acerca do que Jesus nos deixou escrito, revelado nas Sagradas Escrituras, a gente tem compromisso quase nenhum. Porque o compromisso de Jesus não fez o ministério de ensino dele parar. E qual tem sido o teu compromisso? Primeiro, de meditar na palavra. Segundo, de ensinar as pessoas essa palavra. A zica desse século, da gente aqui, que está longe da perseguição, é que a gente deixa de... A gente não quer que os outros nos achem menos legal do que a gente é. Gente, quanto desprendimento de Jesus. Você quer saber como você não tem preocupação da vida? Aprende com Jesus, velho. Ele não estava preocupado se ia chover. Ele não estava preocupado se não tinha lugar onde ele ficar. Ele estava ocupado com a missão que Deus deu a ele. E qual foi a missão que Deus te deu? Você está cumprindo? Porque naquele dia ele vai pedir conta. Mas o bom, gente, é que ele quer que você esteja em paz, em pé, aprovado diante dele. O que fazer, irmãos, diante dessas coisas? Vamos para a aplicação de tudo isso. Primeira coisa, não ficar alheio aos sinais que estão acontecendo no mundo. As coisas estão acontecendo, galera, não fica alheio. Para de racionalizar a fé. Olha a Bíblia, conhece o que está na Bíblia, o ensino de Jesus, e conhece o jornal do dia.
e vê aonde está se cumprindo cada coisa. Confia no cumprimento da palavra de Jesus. Velho, se Jesus falou, vai acontecer. Se Jesus está falando que uma coisa é errado, não faz. Se o Senhor está dizendo, olha, é por aqui, vá por ali. Se você for pelo outro lado, vai dar errado, vai virar um Jonas. É melhor ir de barco do que ir na boca da baleia, no vento da baleia. Mas é sério, confia na palavra do Senhor está falando. Terceira coisa, tenha uma vida de oração. Porque essa vida de oração, ela vai te fazer livre das corrupções do mundo. Se compromete a orar todo dia. Se compromete a estar sempre orando. Se compromete para separar um tempo em oração. Jesus fez isso. Cara, se você segue a Jesus, é assim que você tem que fazer. Por fim, não abre mão do ensino de Jesus, cara. Oração e ensino. O texto diz, inclusive, que as multidões iam de madrugada para ouvir Jesus. Acho que os caras pensaram assim, meu irmão, hoje eu vou ficar na cadeira da frente. Porque, velho, Jesus vai ensinar. E quando ele fala, é especial, velho. E realmente é. Ele é a verdade. Ele é aquele que no princípio disse, haja luz e houve luz. Então o que ele fala se cumpre. Então, gente, vamos dividir aqui grupo pequeno. Vai ter 10 minutinhos de grupos pequenos. Se você puder ficar, fique. É muito importante você ficar. Para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso. Tá joia? E aí a gente vai ter 2 perguntas para reflexões.